Olá você, vamos meditar na palavra do Senhor? Eu queria que você trazer para você o seguinte tema para você nessa meditação: atitudes que nos levam a pecar. Aqui eu vou falar sobre três atitudes que nós talvez cometemos em nossa caminhada cristã: a negligência, a imperícia e a imprudência, tá? Elas são atitudes que nós cometemos, né? E que vivenciamos em nosso dia a dia. Então, às vezes, praticamos pelo isto em grande parte da nossa vida, né? E não percebemos. É aí que é o perigo. E essas condutas, elas nos levam a pecar. E Salmo 139, verso 23 e 24, é o seguinte, ó: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Às vezes nós cometemos cada vacilo, cada erro, né, em nossa conduta, nossa caminhada cristã. E eu queria justamente falar sobre isso, sobre a negligência, a imperícia e a imprudência. A negligência, eu vou estar falando em 2 Samuel 6,3, que vai ser o transporte da arca de Deus. A imperícia, eu vou estar falando em Josué 11,31, a oferta oferecida por Jefité. A imprudência, a má conduta de Saul, 1 Samuel 13,8. Então vamos lá. Na primeira situação, que eu vou estar falando para vocês, a questão da negligência. Negligência, ela é igual a descaso. Ela é igual a descaso. Então, a atitude que nos leva ao pecado, a negligência, ela é o descaso. A negligência é quando alguém deixa de tomar uma atitude ou apresentar conduta que era esperada para a situação. Age com descuido, com indiferença ou desatenção, não tomando as devidas precauções. Isso é negligência. Então, quando nós olhamos aqui na palavra de Deus, quando nós vamos olhar na palavra de Deus a questão da negligência, eu queria ver com vocês em 2 Samuel 6,3, que diz o seguinte, olha só: e puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram da casa de Abinadad, que está em Gibeá. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadad, guiavam o carro novo. Olha só, a intenção parece até ser boa, né? Um carro novo, tal, vamos ter o respeito com a arca do Senhor e vamos comprar um carro novo, vamos colocar em cima para ser transportado essa arca. E em 2 Samuel 6,7 diz o seguinte, capítulo 6, verso 6, 7 diz o seguinte, olha: quando chegaram à ira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Olha só, o que gera a negligência? Negligência, como eu falei para vocês, o descaso, né, que eles estavam fazendo. E por que o descaso? Porque a arca de Deus, ela deveria ser transportada pelos levitas em lombos humanos. Tinham seus varões que atravessavam de um lado para o outro, como nas argolas, e carregavam nos ombros. Os homens deveriam carregar nos ombros. Esta era a forma. Tanto que o Deuteronômio 10 diz o seguinte, ó: no mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança. Para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar o seu nome até o dia de hoje. Então, olha só, tinha todo um requisito já dado por Deus e eles aqui estavam negligenciando. Um descaso total. A não observância em relação a esta ordem. Em 1 Crônicas 15, do verso 1 ao 3, diz o seguinte, ó: depois de Davi ter construído casas para si na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Então Davi disse: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois o Senhor os escolheu para transportarem a arca do Senhor e para ficarem sempre ao seu serviço. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para levar a arca do Senhor para o lugar que ele havia preparado. Olha só, você viu a negligência como que é? Eles vão e fazem
compra um carro, arruma um carro novo, né? Aparentemente parecia ser bom aquilo ali. Então a negligência é quando alguém deixa de tomar uma atitude ou de apresentar a conduta, né, que era esperada para aquela situação. É justamente isso, a negligência. Então age com descuido, indiferença, desatenção. E foi justamente isso que eles fizeram. Uzá, ele era um benjamita, ele era filho de Gerá e chefe de um clã, né? Ele era ancestral do rei Saul e aparece em sua genealogia, 1 Crônicas 8:7. Então ele não era da tribo de Levi. Ele não era uma pessoa específica para aquilo. E a forma também de ser carregada a arca também totalmente errada. Então uma negligência e um descaso. Qual a sua atitude, a conduta diante do Senhor que você deve fazer em relação à obra do Senhor? Qual a sua atitude, né? A conduta, né, nós devemos ter diante do Senhor para fazer a obra dele e fazer da forma exata, da forma que ele nos orienta, que ele nos dá. Então nós agimos com descuido, com indiferença, com negligência, né? Não tomamos as atitudes devidas, as precauções para nós realizarmos as coisas. Se nós não fizermos isso, nós vamos estar o quê? Pecando. A negligência é um pecado. A segunda situação que eu queria ver aqui com vocês, atitudes que nos levam a pecar, é a imprudência. A imprudência, ela é uma ação precipitada. Ela é uma ação precipitada. Tanto que o quê? A imprudência, por sua vez, ela pressupõe uma ação precipitada e sem cautela. A pessoa não deixa de fazer algo. Não é uma conduta omissiva como a negligência. Na imprudência, ela age, mas toma uma atitude diversa da esperada. E aqui eu queria deixar com vocês Juízes 11:31, que olha só o que Jefté faz. Aquilo que saindo da porta da minha casa me vieram ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e oferecerei em holocausto. Olha só, olha o que ele faz. Olha só, a imprudência do voto dele. Fazer um voto não é errado, mas a imprudência, ele não pensou em nada nas consequências desse voto. Foi uma imprudência enorme aqui. Jefté, ele age precipitadamente, ele age com a imprudência, ele não pensa no que fala, e com isso, né, o que acontece? Ele sofre a consequência para o seu ato. Quantas vezes nós somos levados por emoção, nós somos levados pelo nosso lado emocional e fazemos compromissos, votos com o Senhor, que nós não vamos ter nunca a capacidade de cumprir. Votos que Deus não vai aceitar. Aqui é um caso. A consequência para tal atitude, né, no caso do Jefté, da imprudência dele, foi a separação da única filha que ele tinha, ao ponto de não deixar nenhum descendente. A casa dele fica sem descendente. Então, a sua filha, no caso que seria a raiz familiar ali, que daria um descendente, ele fica sem descendente, porque ela vai ser separada dele, ela não vai ser assassinada, morta, entregue em holocausto, porque Deus não aceita isso. Por isso que aí vem a questão da imprudência, oferecer algo, fazer um voto com o Senhor e justamente com aquilo que ele não vai querer, que ele não aceita. Então, Provérbios 19:2 diz o seguinte: olha, assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com seus pés. Olha só, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós temos que ter a sabedoria vinda do Senhor para que nós possamos o quê? Não cair em imprudência. Então, repetindo para vocês, a imprudência, por sua vez, ela pressupõe uma ação o quê? Precipitada e sem cautela. Devemos ter a cautela exata naquilo que nós formos realizar para o Senhor. Nós devemos ter a sabedoria, buscar do Senhor como realizar a obra dele, como realizar as coisas que ele nos determinar. Ouvir e obedecer. Essa é a ordem, esse é o quesito. Para que eu não venha negligenciar e para que eu não venha ser imprudente. As suas atitudes, no caso, são cautelosas? As suas ações são prudentes? Coniventes, como o que lhe pede? A sua atitude, ela é conivente com aquilo que Deus pede de você? Você age conforme Ele quer, conforme Ele pede?
Você tem sabedoria? É isso que nós temos que ter. Pedir sabedoria a Deus para não sermos o quê? Imprudente. Não termos essa ação precipitada. A terceira coisa que eu queria deixar para vocês, a imperícia. A imperícia é a inaptidão. Na inaptidão, eu queria deixar para vocês aqui o seguinte. Olha só, para que seja configurada a imperícia, é necessário constatar a inaptidão, a ignorância, a falta de qualificação técnica, teórica ou prática, ou a ausência de conhecimento elementares básicos, né, para aquele ofício. Então eu tenho que ver, eu tenho que saber se eu sou perito ou imperito naquela situação. Aqui eu quero deixar para vocês a questão de Samuel, de Saul. Saul. 1 Samuel 13:8 que diz o seguinte: ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. Aqui no caso Saul, tá? Então disse Saul: trazei-me um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o que? Holocausto. E 1 Samuel 13:3 diz o seguinte, ó, diz Samuel: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Saul aqui ele entra numa seara que não é dele, ele era imperito, ele era somente para reinar e julgar, no máximo julgar ali o povo. Samuel, ele era profeta, juiz e sacerdote. Então somente o sacerdote poderia fazer o holocausto. Então aqui no caso, Saul, ele é imperito, ele não tinha capacidade para realizar aquele ato ali. Então por isso que ele vai ser rejeitado por Deus. Em 1 Samuel 15:9 diz o seguinte, ó: mas Saul e o exército pouparam Agag o melhor das ovelhas e dos seus bois, os bezerros gordos e os cordeiros, pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Pensou? A própria oferta dele já era também tendenciosa, segundo a vontade dele, a oferta que ele fez para o Senhor. Então Saul ele age de imperícia por fazer o que não era da sua responsabilidade. Ele não era perito naquilo ali. Ele não era o quê? Um sacerdote. Então, para que se configure a imperícia, é necessário constatar a inaptidão. Saul, ele era inapto para aquilo. Ele não poderia realizar aquilo ali. Aquilo não era ofício dele. Agora, no caso, eu tenho agido por inaptidão na casa do Senhor? Será que eu tenho agido? Pensa você. Você tem agido com inaptidão? Eu tenho realizado o que não é de minha responsabilidade? Eu tenho me envolvido, me metido em coisas que não são da minha responsabilidade? Porque dentro da casa do Senhor nós podemos ver que nós temos como princípio tudo organizadinho, né? Cada um na sua responsabilidade, cada um na sua liderança, cada um no seu ofício. Talvez você tenha um ofício e quer tomar conta de outro, sendo que você é inapto, você não tem essa perícia para agir ali. E você vai agir com inaptidão. E isso também é o quê? Pecado. Isso é um pecado também. Vocês viram? Atitudes que nos levam a pecar. São 3 atitudes: negligência, imprudência e imperícia. Veja, observe, faça uma autoanálise se você, por um acaso, não está cometendo algum desses erros, para que você possa sim viver segundo a vontade do Senhor, para que Deus possa sim usar você da melhor forma possível. Então devemos buscar a sabedoria no Senhor para melhor servi-lo. Nós devemos buscar a sabedoria. Nós não podemos sair somente agindo com a nossa sabedoria humana, com o nosso intelecto. Nós temos que saber o que? Aquilo que é da vontade e que é de desejo do Senhor para cada um de nós. Sabedoria para não pecarmos contra o Senhor. É isso que nós precisamos, ter sabedoria. Nos limitarmos naquilo que Deus nos comissionou para nós realizarmos na sua obra, como ofício, como dons e como os talentos. Não seja um imperito, não seja um negligente, não seja um imprudente. Tenha sabedoria, busque no Senhor. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você. E que o amor de Deus e a paz de Cristo esteja em seu coração.